Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Assentados como estamos, por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Transformação e vida cristã prática. Vai ser o tema da nossa mensagem. Transformação e vida cristã prática. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. O texto aberto nos fala sobre a necessidade de termos a contínua presença de um coração na tua presença em culto verdadeiro. Não apenas um culto formal, litúrgico, mas um culto de vida. Que a minha vida seja um culto ao Senhor. Há muitos entraves nesse texto que precisamos mais do que nunca da orientação do Senhor. Fala conosco nessa noite. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu vos falei, o tema da nossa mensagem é transformação e vida cristã prática. Sempre observei, nesses 32 anos de ministério, que a discussão nossa não está na obra redentora de Cristo em nossa vida. Está na praticidade da nossa vida, no dia a dia, para mostrar que somos transformados.
E pensamos que a obra redentora de Cristo já fez em nós toda a mudança capaz de não sermos mais inclinados para o mal. Quem anda por este caminho, quem anda por esses viés, com certeza vai observar que ou ele não fez uma obra redentora plena em mim, ou ele fez e ainda há resquício, ainda há condões, forças carnais que lutam contra essa natureza nova que há em mim. Fico com a primeira opção, a obra de Cristo é perfeita em nós. Porém, o culto que eu ofereço a Ele é consciente, pleno da minha hipossuficiência, fraqueza o tempo todo, que reconhece que sem estar diante dEle em culto, eu não tenho como aferir, como dar para mim mesmo, porque a primeira satisfação tem que dar a mim, não é a vocês, que eu estou em Cristo. Porque se eu passo a dar satisfação a vocês, eu estarei muito mais preocupado em satisfazer, a calar, a amenizar qualquer crítica. E muitas vezes eu sou muito mais fruto de uma observação externa do que de uma obra interna em mim. Por isso que o texto ele tem muito a contribuir para essa noite, para com os nossos corações, de forma prática. Rogo-vos, pois, irmãos, adelphos. Meu querido, adelphos é a mesma palavra que foi usada para quando Jesus disse assim, está aqui teus irmãos e tuas irmãs, adelphos. Tem uma conotação tão ampla que ele não apenas está dizendo como se fosse um amor fraternal, como ele disse lá na frente, é mais do que um amor fraternal. Adelphos significa se deixe se tratar como que não era da família e passou a ser da família. É muito mais do que ser um membro de uma agremiação de futebol, ou de uma associação, de um grupo trabalhista, é muito mais do que ser um membro. Não somos adelphos como membro numérico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso não cabe para esse termo. Somos irmãos em Cristo. Eu posso ser membro de uma denominação, mas nunca adelphos, porque só adelphos, só é membro pleno, Cristo em mim, eu em Cristo, aí sim, como se eu nunca tivesse sido e agora sou da filiação por meio de Cristo. Só sabe o que eu vou falar isso de forma experimental quem já adotou uma pessoa como não fora outrora membro da casa e hoje é membro da família, tem todos os direitos. Não só direitos, como privilégios e obrigações. E muitos não têm a mesma característica física, não têm a cultura da família e passa agora por ser adelphos. Ser colocado como membro da família, passa a ter aquela cultura. Passa a ser agora chamado como da Silva, da família da Silva. São duas alegrias. O que não tem e o que tem, e mesmo tendo, abraça e adota e chama para adelphos. Nós somos mais que agraciados. Ele nos perdoou na cruz do Calvário, mas Ele nos chama agora para sentar à sua mesa, não como convidados que vão beber e comer da sua mesa e depois sairemos. Mas Ele diz, a mesa está posta todos os dias para os adelphos, para os meus filhos, agora para sempre. Nós não estamos de relance cultuando a Deus. O Senhor nos botou na sua presença porque somos filhos por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Adelphos, rogos aos que foram adotados por Cristo Jesus, entregar a Deus para cultuar Ele em espírito e em verdade. Vamos para o texto. Eu não posso me empolgar muito, que eu vou ter aqui 40 minutos para termos essa ideia aqui. Óbvio que eu não vou expor o texto na sua miudeza. Aqui sim, caberia umas 3 a 4 séries, tranquilo, só nos 2 primeiros versos. Mas eu vou passar para os meus irmãos de forma en passant, mas não fora de compromisso com o texto, mas dá para vocês as ideias. Meus irmãos, rogo-vos, pois, adelphos, que nós não tínhamos promessa, não tínhamos nem um vínculo consagrado, e passamos agora a sentar com Ele. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
quando o apóstolo Paulo escreve essa carta com certeza tem um viés missionário. Paulo queria chegar à Espanha, ele usa essa carta para se apresentar aos irmãos de Roma. Paulo nunca tinha ido a Roma, meu querido, até então. Paulo nunca tinha ido a Roma. Há algumas nuances da carta que podem nos dar algumas pistas, como, por exemplo, lá no capítulo 16, aparece cerca de 20 nomes de pessoas, que talvez essa seja a melhor hipótese, que Paulo teve acesso a essas pessoas durante a sua caminhada cristã. E que essas pessoas, oriundas da experiência do derramado do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, aqueles que estavam de vários lugares, de várias nacionalidades, nações judias, judaicas, e entre eles havia latinos também, possivelmente estes que receberam o Espírito Santo e foram convertidos por meio da pregação do apóstolo Pedro. Estes talvez seja a hipótese que esteja lá em Roma, dizendo assim: vocês já ouviram falar do apóstolo Paulo? Eles se comunicavam com Paulo e Paulo com eles, e Paulo passa agora a expor algo prático para aquela comunidade. Por uma questão óbvia. Olha, os livros seculares pagãos, eu cito Flávio Joséfo, Cícero e tantos outros, dizem que os judeus em Roma, nessa época, tumultuava. Pois, aonde havia o cristianismo, onde havia os seguidores do caminho, do Nazareno, do Cristo, estes eram perseguidos não pelo paganismo, não pela cultura da idolatria de outra nação, não, eles eram perseguidos pela fé judaica. Os judeus eram que estavam o tempo todo perseguindo os cristãos, e não era diferente em Roma. Tanto é que César chega a dizer assim: dá um decreto aí e põe os judeus para fora de Roma, porque nós não aguentamos tanta baderna. Até em Roma, eles faziam essa perseguição por causa dos cristãos. E Paulo escreve: mesmo que vocês sofram, não pague o mal com o mal. Porque motivo de sobra já temos, todos contra nós. Mas não podemos dar motivo de prática de pagar o mal com o mal, mas de pagar o mal que nos fazem com o bem. O apóstolo Paulo vai apresentar essa ideia de sacrifício. Dá uma olhadinha, por favor, santo irmão, santa irmã. Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu me prender um pouco aqui só sobre sacrifícios vivos. Ora, vamos trazer à memória aquela figura veterotestamentária, a figura do Velho Testamento, aonde foi instituído por Deus, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E toda a literatura e a liturgia veterotestamentária é calcada, é cercada pela ideia do sacrifício, aonde vem um pecador, traz um animal e o sacerdote pega, coloca no propiciatório e o animal é sacrificado. Na hora, olho no olho, gente boa, gente amiga, na hora que eu entrego o animal, eu não sou mais proprietário, ele me representa. Eu entro mais com a questão financeira, econômica. Eu usei as duas palavras porque são distintas, financeira e econômica. Eu entrei apenas com esse detalhe. Algumas pessoas dissimulavam a ideia de comércio e vendiam até essa carne no mercado paralelo, religioso. Pois, na hora que eu entrego o animal, o sacrifício, que vai ser sacrificado em meu nome, eu não tenho mais domínio sobre ele. E nenhum animal ali volta mais para o rebanho, é morto. Com isso, quer dizer para vocês, Paulo diz, lembre da figura do Velho Testamento. O nosso culto a Deus é contínuo, ininterrupto, como um sacrifício vivo. Olha para cá, vou pegar aqui o microfone e fazer isso aqui. Vamos tentar fazer isso aqui. Eu vou ao culto, venho aqui, vou ao propiciatório. Eu não entrego algo mais em meu lugar. Eu agora estou no lugar. Eu sou agora a oferta suave ao meu Deus. Agora eu não estou economicamente, financeiramente desprotegido de algum prejuízo. Agora eu não preciso mais sacar do meu bolso algum valor. Agora eu sou a oferta. Só que tem um detalhe:
todas as vezes eu continuarei por causa do sacrifício contínuo de Jesus vivo. Ou seja, eu não sou mais degolado, mas eu sou oferecido de forma viva o tempo todo. Sabe o que significa isso? Não perco a consciência. Quando eu peco, eu que escolho pecar. Quando eu minto, eu escolho mentir. Quando eu roubo, eu escolho roubar. Eu estou vivo, plenamente vivo. Melhor que fôssemos degolados, perdêssemos ali, ficássemos como um monte de carne. Mas eu continuo vivo. Por isso que o vosso culto seja racional, seja coerente. A palavra racional significa lógico. Não apenas está aqui comportados, mas fora, de forma plena, dizendo: olhe para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Esse é o culto racional, a logicidade, o lógico. Sabe o que é o lógico? O culto racional é o que eu creio, é o que eu pratico. Mas não só o que eu creio, o que eu vivo é o que eu faço. Não é conciliável, não é lógico, não é racional dizer que crê e ama a Deus sobre todas as coisas e odiar uns aos outros. Isso não é culto racional. Pode ser institucional, pode ser de denominação. Culto racional não tem nada a ver com calvinismo, com arminianismo. Culto racional é prático. Eu creio e eu exponho a minha vida de acordo com as Escrituras. Não tem nada a ver com protestantismo e catolicismo. Tem a ver com a minha vida aos pés do Senhor. Isso é racional. Por isso, não se espera de nós, a começar de mim, uma ira contínua, uma decepção que alimente agressão, que alimente em mim uma raiz de amargura que me faça envergonhar e ser envergonhado. Por isso, meus irmãos, por causa de Cristo, que o nosso culto seja racional, que é, pois, comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos para o texto? O texto nos ensina algumas coisas a mais. Olha o que diz o texto, por favor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra aqui, conformeis, é forma. Eu me lembro do nosso irmão Hermes Simar, que falando aqui há uns 2 domingos atrás, falou sobre a forma do bolo. A massa tem a forma da forma. Esquema, a palavra aqui no grego é esquema. Ei, como é que está o esquema? Como é que está a forma? Como é que está o moído? Está combinado. De repente, o esquema mudou. Nós mudamos de esquema, porque ainda estamos nesse mundo. Mas não se espera do seguidor de Jesus que mude de esquema, mas que permaneça com a sua transformação objetiva, concreta, que é o Evangelho em si. Eu creio numa verdade absoluta, e é Jesus Cristo. Essa não tem esquema, essa não muda. De eternidade a eternidade é a mesma, doa em quem doer. Mas o mundo não. O mundo não tem sua verdade absoluta. Ela tem esquema, tem forma. O que era 40 anos errado, para o mundo, o esquema mudou. O que era 40, 30 anos, algo que não era nem falado, hoje é até colocado em TV aberta. O mundo muda sua forma, porque o seu esquema muda. Mas nós somos transformados de dentro para fora, e o Evangelho em nós não muda. Ele permanece o tempo todo o mesmo. Ele é que nos muda e diz: saia desse esquema. Em nome do Todo-Poderoso, meus amados irmãos, somos transformados para não ficar no esquema do mundo e nem tampouco de trazer o esquema para a igreja. Que sejamos santos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos para o texto? Paulo está falando aqui do relacionamento com Deus, dessa transformação. Eu sou o que sou, meu querido, religiosamente falando, por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Essa transformação. E qual o objetivo dessa transformação? Dessa vida prática? Dá uma olhadinha aí, por favor, no final do verso 2. Que diz o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não temos como experimentar qual a perfeita, boa e agradável, perfeita vontade de Deus no esquema do mundo.
Você pode não gostar de um do outro. Gostar no sentido de não estar afeito a muita conversa. Mas você, a despeito disso, por causa da obra redentora de Cristo, chama um ao outro de irmão, adelphos. Você se declara que crê no que esses 2 pedaços de madeira representam agora, como cristão. Você não tem força, argumentação para não chamar um ao outro de irmão. Até que esse erre, até que esse fale. Mesmo assim, enquanto ele professar a fé, enquanto ele não estiver no esquema, na forma do mundo, mas mostre que está sendo transformado em glória, nós chamaremos de irmãos em Cristo Jesus, e vamos ver na nossa trajetória de vida a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Gente amiga, vamos para o texto, por favor. Eu queria explorar essa parte agora. Eu já vi que o meu relacionamento com Deus tem que ser lógico, racional. Eu não posso ser algo aqui, prático aqui, melhor, teórico aqui e não prático no mundo. Deixa os meus exemplos pessoais de lado, mas eu não sou, na hora que assino um contrato de 10 mil, ou de 100 mil, ou de 1 milhão, diferente do que eu sou aqui como pastor e advogado. E essa palavra cristã me calca. E graças a Deus, porque é ela que me livra de muitas armadilhas. Podemos ter as coisas do mundo, meu querido, não é nenhum pecado. O pecado é amar o que há no mundo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele é meu primeiro amor. Mas esse amor, se eu colocar Ele como um apêndice, como um agregado, uma alegoria, um enfeite, facilmente eu cairei nas armadilhas do meu coração. Por isso que o meu culto seja racional, o que eu creio esteja na prática. É isso que é racional. É isso que é prático. E nem todos que estão no culto estão cultuando. E nem todos que não estão agora no culto não estão cultuando. Nem todos que estão reunidos estão unidos. Mas todos que estão unidos estão reunidos no Senhor. Não esqueçam disso. Vamos para o texto. O apóstolo Paulo agora vai dizer assim, uma forma bem prática. Já que você sabe que o seu relacionamento com Deus tem que ser um culto racional, e com você? Como você se trata? Como você se relaciona com você mesmo? Você é cheio de representações? Você é um ser que o tempo todo ninguém sabe quem é você ao longo da história, porque ora você representa, apresenta, se disfarça. Vocês não sabem o prejuízo, alguns sabem o prejuízo que é uma pessoa bipolar. Prejuízos sérios. Vamos para o texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense num perigo nesse texto aqui. Quem você pensa que eu sou? Está pensando o quê? Sabe com quem está falando? Que doideira. Eu me lembro de um colega, professor, que disse assim, vocês, numa das primeiras aulas de direito, disse assim, vocês nunca ousem de bater carteira com blitz na rua com o policial. Quem estava me dando aula, vou guardar o nome dele, na graduação, era um juiz penalista. Ele disse assim, o juiz penalista federal dizia assim, eu queria ter a metade da metade que um policial de rua da blitz pensa que tem. E mesmo assim eu não dou a carteira. Não pense além e nem aquém do que você é. Somos servos do Senhor. E se fazemos o que Ele manda, ainda somos inúteis. É assim que na casa do Senhor. Agora, por favor, a palavra aqui, o perigo é, não pense além. Para que ficar dando suas carteiradas na igreja aí fora, dizendo, sabe com quem está falando? Não. E precisa saber com quem eu estou falando. Quando as pessoas, em vez de perguntar com quem está falando, mas quando as pessoas virem em nós a prática do Evangelho, elas vão dizer assim, como você parece com Jesus? Quanto mais eu digo o que eu tenho, o que eu faço, menos Cristo aparece. Mas quanto mais eu mostro quem é Cristo em mim, e não penso nem além nem a quem, mas eles notam Cristo em mim. Que possamos ser
espectadores, que possamos ser monstruários, vivos do Cristo que está em nós. Amém. Que possamos mostrá-lo com as nossas práticas. Tem uma palavra aqui que eu quero trabalhar com vocês aqui. Antes, pense com moderação. O pau está quebrando, a discussão está grande. E chega o moderador e diz: gente, olho no olho, vamos moderar. Há razão em ambos os lados. Mas a razão sendo mantida nos dois lados, vamos criar uma confusão. Quem vai ceder? Difícil, pastor. O que Cristo faria, meus irmãos, nessa hora? Vamos ter a moderação. Por isso que lá à frente o apóstolo Paulo diz assim: prefira o outro em honra então. Porque se você não prefere o outro em seu lugar em honra, você não sabe o que é um culto racional. Mas quando você se defende o tempo todo, eu deveria aparecer, eu deveria estar ali, você não aprendeu a cultuar a Deus. Porque diz a Bíblia, mais na frente, aqui à frente, assim: prefira o outro em honra. Deus é quem nos honra. Cuidado com a sua beligerância, de forma belicosa, assombrosa. Talvez você esteja entristecendo não apenas quem está ao teu redor, mas o próprio Espírito Santo. Por isso, não pense além nem a quem. Quem sabe receber um não, está preparado para receber um sim. Quem sabe receber um não, está sendo preparado para receber um sim. Mas quem é cheio de só quer receber sim, se prepare, porque você recebeu não e não ouviu. E por não ouvir, você está passando do seu sim como não. Vamos para o texto. Diz assim: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe, fé aqui é revelação. De acordo com toda a revelação que já chegou até nós. É como Paulo diz assim: Romeu, você já leu toda a Bíblia? Sim, Paulo, já li toda a Bíblia. Você já entrou na miudez de algumas coisas? Nem todas. Então, por favor, pense de acordo com os limites que você não conhece. Pense de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um, a medida do conhecimento que cada um tem. Por isso que a Bíblia nos exorta, que diz que na multidão, nos conselhos daqueles que têm um pouco desse conhecimento, um pouco dessa fé, quando juntamos esses, nós encontramos a sabedoria, mais conhecimento de Deus. E ainda assim, por sermos um coração propenso a falhar, podemos falhar. Mas quanto mais conhecimento estivermos assentados à mesa, mais próximo de acerto. Por isso, ninguém pense, nem além, nem a quem, de acordo com a fé que foi repartida. Por isso, crescei na fé, em nome do Senhor Jesus. O texto continua: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros um dos outros. Eu vou passar muito rápido aqui. Aqui ele fala dos dons espirituais. Ele não está falando que os líderes têm esses dons, é que a igreja. Olha como ele começa o texto: irmãos, você está falando para todos. Não está falando para pastor, para diácono, para presbítero, para presidente de SAF, para presidente da UPH, para cantor, para líder. Não, está falando para todos. Não há ninguém no corpo de Cristo que não tenha um dom. Deus não chama ninguém para o seu corpo para que não tenha uma função. Agora talvez você queira a função de aparecer. Aí você vai ter que aprender que o Senhor é quem distribui cada um no seu corpo como lhe apraz. É melhor, é mais suave, olho no olho, gente boa, aceitar o dom que Ele deu, que a princípio não é o que você queria, não vai estar em evidência, mas é melhor ser útil na casa do Pai do que lutar contra o Senhor. Quando vier o Senhor e perguntar pelo teu dom, o que você fez com ele, Ele vai cobrar. Eu te chamei das trevas para a luz, não foi para ficar posando e fazendo selfie assim: e aí, estou na igreja, gente boa, conta comigo. Mas não é um culto racional, não tem prática, queria só aparecer. Todos são úteis na casa do Pai. É a figura que Paulo usa do corpo. Os pés é quem conduz o corpo. Tem hora que eu não queria ter ouvidos para ouvir algumas coisas que de longe eu escuto. Oh, meu Deus. Tem hora que eu nem queria ver. Mas cada um tem que entender que esse equipamento que Deus nos dotou, dessa sensibilidade,
de ver, ouvir, tocar, sentir o cheiro, o paladar, é que me alimenta internamente. As minhas conclusões vêm externamente, mas passam por um filtro. Na igreja, o Senhor nos dotou de tal capacidade, o seu corpo, que podemos já separar muitas amarguras. Por isso, cada um fique muito bem servindo ao Senhor no dom que recebeu dele. Meus irmãos, vamos rapidinho aqui, por favor. Olha o que diz o verso 5. 5 e 6 da lei, assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E se eu fosse numa igreja penteca agora, assim: ei, pastor, eu tenho o dom de profetizar, e por sinal, eu tenho uma para o senhor. A ideia de profecia hoje está ligada muito mais a trazer a palha, a lume, aquilo que eu não conheço, como se fosse mistério. Uma promoção, uma viagem. Quanto isso aí, o Senhor trabalha. Se o Senhor abriu o mar vermelho, isso é coisa miúda para o Senhor. Se o Senhor trouxe um morto há 4 dias, como Lázaro, muito mais se diz assim: filha, estou usando um servo meu para te consolar. Mas profecia aqui está ligado à palavra, à pregação, ao texto sagrado. Quando ele diz assim, profecia, seja segundo a proporção da fé. Segundo a proporção da fé, segundo o conhecimento revelado. Por isso que vocês estão olhando para mim, não só por educação, estão com a Bíblia aberta, aferindo: eu estou sendo julgado, me julguem os pregadores. Esse sim, nós devemos julgar de acordo com a profecia que está em nossas mãos. Nós nunca julgaremos a profecia, mas os profetas serão julgados de acordo com a profecia. Não tem nada novo, está tudo revelado para a nossa salvação em Cristo Jesus. Julguem. Por isso que devemos usar até a expressão de Atos, bereanos, observadores. O texto está indo. Eu vou avançar, mas eu queria ler um texto de 1 Pedro, eu separei aqui, 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Olha que diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas sejam Deus glorificado. Se alguém fale na igreja de acordo com os oráculos, de acordo com a profecia, com a revelação. Nós não temos nenhuma novidade mais a ser acrescentada, mas aguardamos com expectativa a esperança que Ele um dia voltará. E a minha esperança está justamente aí, porque quando eu olho para toda a profecia dos oráculos de Deus, Ele cumpriu todas. Sendo assim, eu durmo em paz. Gente, quando eu passei a ter esse conhecimento, era com 12 a 15 anos de idade. Estou com 54. Eu sei que não parece ter só isso, pode até um pouco mais. Eu estou com 54. E muitas vezes eu me assombro dizendo: até quando eu viverei? Mas uma coisa eu sei, eu não sei o tempo de vida que eu terei, mas a minha esperança calcada, alicerçada na revelação que chegou ao meu coração e estudada há mais de 4 décadas, eu tenho esperança. Não é apenas uma expectativa, a providência é certa. Eu posso descansar, o meu Senhor voltará. Porque tudo que eu cheguei a ler até hoje, em nada Ele mentiu, em nada Ele não cumpriu. Ele até chega a dizer: eu não sou como o homem que promete e não cumpre. O que eu prometo, eu farei. Bendito seja o Senhor por isso. Gente boa, gente amiga, o texto continua. Já que vamos ter ordenação de presbíteros e diáconos, ele diz assim: ministério, a palavra é diaconia, serviço. Dom de ministério, de serviço, dom de cuidar da igreja, dom de cuidar ao redor. Quando abre-se um pleito para uma eleição para oficial da igreja, parece que alguns dizem assim: opa, chegou o tempo de eu ir trabalhar, agora eu vou me aparecer, agora eu vou fazer. Quem não aparece, já faz há muito tempo, meu querido. O dom de serviço, a palavra ministério aqui é serviço, diáconos, não no sentido ofício, mas que trabalha. Meus irmãos, que a nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi não se molde ao esquema do mundo, que quando abre pleito de janela eleitoral, nós vamos apresentar, intensificar, fazer campanha. Não, coloque-se em oração, como foi pregado hoje pela manhã, e suba ao monte e diga: Senhor, eis-me aqui, é o que o Senhor quer na minha vida, eis-me aqui, Senhor. Mas não faça campanha,
Não ligue e desligue alguns pontos, mas se coloque assim: seja feita a sua vontade. Vamos continuar o texto, por favor. Fala de ministério. Eu queria pegar essa expressão do verso 8. O que exorta, faça com dedicação. Exortar não é dizer assim, como tem popularmente na linguagem portuguesa, diz assim: olhe, eu venho lhe exortar, filho, eu vou chamar você a atenção, e começa a exortar, botar a pessoa para baixo. Essa não é a ideia do texto da palavra exortar. Exortar é encorajar, é ficar ao lado e motivar. Era Barnabé, natural de Chipre, e ele motivou, exortava os irmãos do passado a dizer assim: vamos firmes, vamos conquistar a bênção, ainda mais o Senhor na nossa vida vai nos dar bênçãos e mais bênçãos. Exortar é motivar, é dizer uma pessoa que está caída, dizer assim: levanta a cabeça, rapaz, vai dar a volta por cima, Deus é conosco. Agora uma pessoa que chega assim, está pagando o preço, amigos. Bem feito, é o mínimo, e vou te exortar. Não vai por aí. Exortar é ser aquele que tampa as feridas, fecha as feridas, muitas vezes com esparadrapo. Mas assim, eu acredito que o milagre vai acontecer. Exorto vocês a acreditarem que o milagre vai acontecer, e o que você precisa, não desista do Senhor jamais. O texto continua. Fala de contribuição, de misericórdia. Como nós precisamos disso aqui na nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi. Misericórdia. Lançar-se sobre a dor do outro. Aí sim, e ajudar. Vamos concluir? Vamos lá, vamos concluir. Eu já vi o meu relacionamento com Deus, é um culto racional. Para comigo mesmo, eu tenho que ser honesto. Honesto comigo mesmo. Não pense nem além nem a quem. E com o próximo, e com os irmãos. Olha o verso 9. Esse relacionamento com os irmãos, ele começa com duas expressões fortes. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-os ao bem. O amor, que é o vínculo da perfeição, seja sem hipocrisia. Petrônio era um seminarista ainda. Eu tinha meus 10, 12 anos lá em Caruaru, quando Petrônio desceu com a trupe dele, com o grupo teatral da igreja presbiteriana, eu acho que é Tigipió ou Areias, que ele participava. Petrônio. Hoje está encruzilhada, né? Ele é jovem. Foi um dos primeiros grupos teatrais que eu vi na igreja. Estou falando de quase 45 anos atrás. Vinha e falava das peças do Evangelho de forma teatral. Sabe como era o nome do grupo? Hipocretes. E aquilo me gravou. Digo, por que Hipocretes? Porque na época de Cristo, nessa época que o apóstolo Paulo está escrevendo hipocrisia, eram justamente atores, eram pessoas que representavam, eram pessoas que, quando era para chorar, botava a máscara na frente assim, máscara de choro. Quando era para a máscara de sorrir, botava. Quando Jesus diz aos fariseus: hipócritas, é que vocês falam uma coisa e vivem outras. A palavra hipócrita é aquele que é ator, que capta até a voz, não é um imitador. Temos baitas imitadores de vozes no Brasil. O ator é aquele que vai criar um personagem, ele vai dar vida a um personagem, ele vai representar. Que o amor não seja representado. Quando eu falar para uma pessoa que amo, de fato eu amo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Não diga a ninguém que você ama se você não ama. E cá para nós, ele não está dizendo que você diga que ama, que você ame sem dizer. O amor é prático, meu brother. O amor não é uma declaração poética. Eu não estou em concurso de declamação de poesia. O Evangelho não é um concurso de declamação de poesia. O Evangelho é uma conclamação para a vida prática. De que maneira eu devo amar? Olha aí. Odeie o mal, apegue-se ao bem. Olha aqui a maneira prática. De que maneira eu devo amar? Odeie o mal. Qualquer tipo de malignidade, de maldade, odeie. E apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros.
Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, mesmo quando o sol aóido ao meu redor. Ensina-me a amar. Pois o Senhor é o paradigma, é o modelo, Jesus. O Senhor amou, mesmo quando era humilhado, maltratado. Ensina-me a amar, Senhor. De forma fraternal, familiar. Meus irmãos, Aldefós, por tanto tempo eu estou com vocês também, aqui na Terras Potiguares, há 32 anos já. Alguns eu não me esforço a chamar de irmãos, porque eu já convivo diariamente, comendo pão com ovo, com café com leite, pagando pastel com queijo, rindo, viajando. Outros, há uma aproximação, a gente começa a aproximar-se. Mas todos vocês, por mais íntimo que eu seja de vocês, ainda há um grau de forçar para te amar. Mas os meus irmãos de sangue não. É de sangue. Mesmo ele pisando em mim, mesmo alguns dos meus irmãos, das minhas irmãs, se eu fosse contar as pisas que eu levei das minhas irmãs, porque imagina uma casa com 3 mulheres, eu caçula, imagina quanto eu apanhei. Mesmo assim, mas eu amo Lourdinha, Virgínia, Isabel, o Mauro, e temos beligências, arranhões profundos, mas eu não me esforço para amá-los, é sangue. Que possamos amar tal qual a nossa família, a igreja do Senhor Jesus. Se esforce e ame dessa maneira. Alguns nos arranham. E eu estou dizendo, à luz da palavra de Deus, nós pastores, nós não nos deixamos arranhar, nós somos arranhados e continuamos sendo arranhados e ficamos onde ficamos por amor a Cristo e a vocês. E também arranhamos, também machucamos. E vocês continuam onde continuam por amor a Cristo e a nós. Eu vejo em vocês, na comunidade da fé, o corpo de Cristo que se ama o tempo todo. Amém. Olha o que diz o texto. No zelo, não sejais remisso. No zelo, em fazer o que é de Deus. Não seja preguiçoso, não seja leniente, não seja uma pessoa desatenta. No zelo, no que é para fazer certo e para o Senhor, faça com qualidade, não seja remisso. Ao contrário, ele diz assim. Ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Rapaz, não faz as coisas para o Senhor relaxadamente. Faz de qualidade, com excelência. Mas ele usa a expressão, sede fervorosos de espírito. Como eu gosto disso. A palavra fervorosa aqui é em ebulição, é água fervente, é onde está o ponto da transformação. Que possamos ser de fato autênticos, a ponto de estarmos no ponto da ebulição, das mudanças. Vai dar certo, o Senhor é conosco. Vamos levantar, vai dar certo. Ei, igreja, o Senhor é conosco. E aí daquele que queira colocar água fria. Se colocar água fria no balde, nós vamos aumentar o fogo, botar mais lenha seca, mas nós não podemos perder um ânimo espiritual da igreja, jamais, em nome de Jesus. Por isso que o texto diz, não seja remisso, sede fervorosos de espírito. De que forma? Servindo ao Senhor com alegria. Olhe, que Deus me dê muita sabedoria no meio de vocês, meus irmãos. Alguns irmãos passam semanas, meses, arquitetando, orando, até em campanha de jejum para apresentar um projeto. E apresenta. Alguns irmãos, em tão pouco tempo, jogam água assim, tão fria, assim, não vai dar certo. Eu sou o último a jogar. Como liderança, eu dizer, vamos orar, vamos tentar, fazer o máximo. E nós temos que entender, temos que ser fervorosos de espírito, de ideias, de motivação. Espírito aqui não tem nada a ver de espiritualidade, é de ânimo. Nós não podemos deixar a frieza estancar e castrar o espírito da igreja de estar nas ruas, pregando, evangelizando. Como eu vibrei quando vinha para cá hoje de manhã, um grupo de irmãos de outra denominação, marchando na rua. E eu não sei se vou fazer isso ou não, mas estava lá. Sede fervorosos no espírito, e que a igreja faça tudo de acordo com a palavra de Deus. Mas que não falte em nós
ideias para avançar o reino de Deus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos como usaste os teus servos no passado. Queremos ser fervorosos em espírito nos dias atuais. Natal precisa conhecer a Igreja Presbiteriana do Pirangi, porque Cristo já é conhecido, mas a igreja precisa mostrar-se ainda mais como ela serve ao Senhor em espírito e em verdade. Que Natal conheça a nossa igreja como igreja fervorosa, de espírito, de ideia, que nós não temos timidez para acreditar que qualquer possibilidade será feita por nós, dentro da luz da palavra de Deus, para pregar o Evangelho e salvar as pessoas que estão longe do reino de Deus. Vamos terminar, gente boa. Como é que está meu tempo aí? Vamos terminar então. Diz assim: regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Sabe, o que é esperança? É aquilo que eu não tenho, mas vou receber. Esse mestre tinha duas boas esperanças. Expectativas altas. Estava aqui. Eu digo, eu vou sair das dificuldades rapidinho, em meio de 1 mês, 2 meses. Mas não vieram. As expectativas. Algumas coisas aconteceram. Meu Deus. Expectativas. Você vai ter aumento de salário, vai ter alguma promoção, você vai ter o resultado da cirurgia, vai ter já a cirurgia. Aqui, mas nós teremos muitas decepções nas expectativas desse mundo. Paulo não está dizendo assim, não deixe de ter esperança, expectativa no seu dia a dia, tenha. Mas ele está falando aqui da esperança que não tem como não acontecer, que é a esperança em Cristo Jesus. Sempre, meu Cristo, sempre. Eu terei baques, terei tristezas por causa dessas minhas expectativas nessa terra. Ainda eu tenho de comércio, de trabalho, de filhos, de casamento, de tantas outras coisas. Mas essas não são capazes de ofuscar, de calar ou de distanciar a esperança que eu aguardo com expectativa, que é o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. Meu querido, diz assim: compartilhai as necessidades do santo. Assim, verso 12 ainda: sede pacientes na tribulação, no peso, na angústia, sede paciente, servindo ao Senhor e perseverai na oração. Palavra de Deus aqui. Há semanas que você continua orando e nada acontece, continue orando, perseverança é isso. É muito fácil começar um culto de oração num monte, depois de 6 meses, 1 ano, 2, quando os nossos pedidos não são atendidos, parece que o monte fica mais alto, ou sem nenhuma motivação. Não é difícil subir nos montes, podemos ir. A questão é, quando não tivermos nossas orações respondidas, iremos continuar orando? Continue, mesmo que receba muitos estímulos ao teu redor, persevere na oração. Enquanto Deus não te responder, bata a porta do céu com o martelo da oração, dizendo: eu estou aqui, Senhor, ouve-me. Gente boa, compartilhar as necessidades do santo. Que a nossa igreja seja tão conhecida entre nós, que a nossa tesouraria seja uma tesouraria que não consulta para socorrer as necessidades dos santos. E também possamos ter pessoas que sejam tão abençoadas, que estejam cuidando daqueles que estão a sofrer ao seu redor. Como eu vos disse, o texto é longo. Eu já vi o meu relacionamento com Deus tem que ser lógico, um culto racional. Comigo mesmo eu tenho que ser honesto, não devo pensar além do que eu sou, nem a quem. Com os meus irmãos eu tenho que amar. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso fazer vistas grossas à necessidade dos meus irmãos. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eita, rapaz! Você sabia que nós choramos mais com os que choram do que nos alegramos com os que se alegram? Nós temos mais aproximação ao sofrimento. Isso já está na psicologia há muito tempo provado. A gente chega mais perto e se condói, e se aproxima mais de quem chora. Mas parece que nós não nos alegramos fácil com o irmão que se alegra. Alguns motivos, eu não vou trabalhar muito essa ideia aqui não, mas vou logo no centro do meu pensamento. Muitas vezes nós não nos alegramos com o que se alegra, por inveja,
Porque o irmão conseguiu passar no concurso público, porque o irmão passou e comprou um apartamento, comprou seu carrinho, mudou um terno de botou. E a gente assim, eita, ó, soberbo, alegrai-vos com os que se alegram. Um dos pontos que mostra que nós não nos alegramos, muitas das vezes, seja porque nós somos invejosos. E eu vou trabalhar essa ideia. Quando eu não agradeço a Deus, a bênção do Senhor na tua vida, é como se eu estivesse dizendo a Deus, Deus, era para mim, o Senhor não sabe o que está fazendo. Alegrai-vos com todos que se alegram na casa do Senhor, porque ninguém recebe nada se não for da mão do Senhor. Não alegrar-se e alimentar a inveja é pecado, porque você não está dando graça, louvores àquele que é o autor da bênção. Conclusão, meus irmãos. Eu já sei como eu devo me relacionar com Deus. Meus presbíteros, meus irmãos diáconos, meus irmãos. Que seja lógico o meu culto, nosso culto, prático. O que eu faço aqui, o que eu presido aqui, o que eu trabalho aqui, seja lá fora tão quanto real como aqui. Que não seja uma representação. Que eu seja honesto comigo mesmo. Eu tenho minhas limitações. Como eu tenho? Vocês não sabem o quanto eu sou limitado. Tenho minhas limitações. Mas também tenho algum conhecimento. Que eu possa ser honesto comigo mesmo. Com as pessoas que me cercam. Eu posso ter a tranquilidade de me alegrar com elas e de chorar com elas. O verso de número 17 diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é fácil isso aqui não. Principalmente quando eu penso que eu que entro no ministério e não Deus que me chama. Eu que tenho que me aparecer e não Deus que tem que me mostrar. Aí eu faço estratégias. Eu estou dizendo isso porque eu sou conhecedor de causa. Meu coração já andou por esse caminho. Eu não estou pregando primeiro para vocês, é para mim. Quando o meu nome é consultado para subir no degrau da mesa nacional da igreja, aí vem as estratégias, vem os caminhos que eu devo fazer. Olha, o grupo vai estar com você. E algumas vezes se paga coisas que a gente não quer pagar. Se possível, quando depender de você, tende paz com todos. Meu querido, não crie problema na igreja, por favor. Quando depender de você, não crie problema na igreja, na casa do Senhor. Porque você vai prestar conta a Deus. Eu não vou me vingar, que eu já aprendi. Todas as vezes que eu me vinguei, eu quebrei a cara e Deus me deu um cascudo. Eu entrego a Deus, meu querido, porque a vingança pertence a Ele. Não crie problema na casa do Senhor. Porque fazendo isso, é o Senhor que vai cobrar de você. E Deus não alisa a um coração soberbo e arrogante. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, não crie problema na casa do Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, diz o apóstolo. E conclusão, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você está brincando comigo? Não. O amor prático, a vida cristã. Eu tenho que não pensar além do que eu sou, e nem a quem, nem além. Eu tenho que amar todos. Não é uma opção. Não é uma opção. É opção eu de visitar você. É opção eu convidar você para ir para a minha mesa e sentar e comer uma lasanha, 4 queijos com uma Coca-Cola no domingo à tarde. É uma opção minha. Mas amar você não. É uma obrigação minha. Eu tenho que amar. Isso é hipocrisia. Mas não significa porque eu amo você que eu chamar você por perto, porque eu estou de olho também. Tem algumas pessoas que aproveitam desse expediente para machucar, para tirar proveito. Tem uma palavra que ele usa aqui, humilde, né? Essa palavra, reverendo Diogo, humilde é para a coisa e para a pessoa. Seja humilde, condescender com os humildes, é para com as coisas e com as pessoas. Sabe, não tem certeza, os comentaristas não têm certeza. E muitas vezes a gente fica mais próximo das pessoas que têm poucas posses. Ou pouco conhecimento. Eu quero me condescender e amar todos. Mas eu não quero ter a falta de diligência para que eu não esteja abrindo a porta para um irmão que eu amo
mas que é impermeável de conhecimento, de fruto do Espírito Santo. Eu não quero, porque alguns entram na nossa casa e saem levando mais do que uma barriga bem alimentada. Saem levando segredos que cativaram, pegaram e espalham a nossa casa. Isso eu não quero na minha família, nem na vida da igreja, mas que seja um amor verdadeiro, em nome de Jesus. Que as nossas casas se abram, não para servir de armadilha e nem para levar maldade, mas que seja adelfós, irmãos se encontrando, dizendo: eu venho em nome do Senhor e volto em nome do Senhor. Diz o texto: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Gente boa, o Evangelho é ativo, ele não é passivo, é ativo. Vão e vivam aí fora o que se espera daqueles que estão cultuando a Deus. Já estamos vivos na presença dEle, mas lá fora, na fila do mercado, na fila da padaria, amanhã no plano de saúde, amanhã pegando um ônibus 51, que não é fácil, pegando o circular da Federal, não é fácil, indo para a Zona Norte e voltando, amanhã recebendo um calote, será fácil, mas que o vosso culto continue racional. Transformados já somos, mas a vida cristã requer uma prática contínua e em crescimento. Por isso, aprendei uns com os outros a dizer: firme nas promessas do Senhor. Que Deus muito abençoe a cada um de nós. A última aplicação: pastor Romeu, quem é digno de cumprir tudo isso? Meus irmãos, eu não consigo. É que eu não consigo cumprir tudo isso, mas não significa que eu não vou me esforçar a cumprir isso aqui. Que o Senhor nos ajude. Porém, nem sempre o Senhor vai mandar um anjo para falar comigo, um arcanjo, um querubim. Nem sempre. Ele vai mandar algum irmão dizendo assim: reverendo, pastor, amigo, você errou aqui. O modo comum de Deus nos corrigir é por meio da própria comunidade. Que possamos ter corações quebrantados para ouvir o modo comum de Deus. Cá para nós, você tem que ser muito especial, até da linhagem sagrada do Messias, para que o arcanjo Gabriel, o Miguel, apareça e diga: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Me poupe. Mas tem irmãos que sabem que tu comprasse e não pagasse, que tu adulterasse, que tu mentisse, que tu pisasse na bola, te corrige, te exorta, mas você diz: enquanto Deus não falar comigo, Deus está mandando para dizer assim: eu te amo e te perdoo, há jeito para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos curvar a cabeça, vamos orar?